Olá amigos, estamos de volta aqui com o nosso Politicando nesta quarta-feira, 27 de março de 2019 e nós vamos estar abordando três temas que estão balançando aí essa manhã da política do Tocantins. A reunião do governador Mauro Carlesse com os deputados estaduais na manhã, durante a manhã, lá na Assembleia Legislativa. Também vamos falar sobre a reunião da prefeita Cíntia Ribeiro com o líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Sampaio, em Brasília, ontem no início da noite, e por fim, de um pré-acordo entre o governador e os deputados para garantir o pagamento de parte das emendas mensalmente, né? Essa grande polêmica que nós temos em torno das emendas parlamentares. Essas são as principais notícias desta edição. Vamos lá! O governador Mauro Carlesse se reuniu com os deputados estaduais na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Ele foi lá para tentar combater o incêndio na base, né? Porque várias matérias polêmicas estão tramitando lá no Legislativo e os deputados estão sob pressão, principalmente de servidores. E estavam, assim, bastante indecisos sobre o que fazer, se vota, não vota. Aí que aconteceu ontem, durante as reuniões das comissões permanentes, nenhum dos relatores apresentaram seu voto. Todos eles empurraram para o plenário a decisão sobre as matérias mais polêmicas. Quais são elas? A primeira, a da medida provisória número 2, que congela por 30 meses as progressões e os reajustes dos servidores. A outra sobre a questão da Polícia Civil, sobretudo aquele polêmico manual de procedimentos da Polícia Judiciária, que nós já falamos bastante sobre ele aqui. E um outro tema é a proposta de emenda constitucional, a PEC dos procuradores, que tenta tirar a exclusividade da carreira para o cargo de Procurador-Geral do Estado e Procurador-Geral da Assembleia. Então, esses temas os deputados não estavam querendo tocar nesses temas, muito espinhosos, estavam bastante receosos, e aí ontem os relatores não apresentaram voto, empurraram isso aí para o plenário, a quem caberá decidir. O governador, vendo essa situação, foi hoje para uma reunião com os deputados estaduais que já tinham se reunido, começaram a se reunir bem no início da manhã. Os deputados conversaram por cerca de 3 horas. Dessas 3 horas, na última hora, com a participação do governador Mauro Carlesse, a portas fechadas, pediram para que os assessores deixassem a sala, só ficaram os deputados estaduais. Pois bem, o governador Mauro Carlesse disse para eles que sobre as ações que tem feito para enxugar o Estado, para fazer o reenquadramento do Estado à lei de responsabilidade fiscal, mas diz que precisa do apoio dos parlamentares para a votação dessas matérias, né? E aí ficou definido o seguinte: em relação à MP02, vai ser reduzido o prazo de 30 meses para 24 meses de congelamento, mas a votação dela vai ser somente amanhã na comissão, nessa quinta-feira, nas comissões, uma reunião conjunta das comissões permanentes, após uma audiência às 10 horas para discutir o tema com a participação de sindicatos e secretários de Estado. Em relação à Polícia Civil, é a situação mais delicada. Deputados e governo não estão satisfeitos com as ações da Polícia Civil e querem, vão aprovar na íntegra, da forma como o governo mandou, aquelas matérias polêmicas, inclusive a que trata do manual de procedimento. Lembrando que tem várias questões lá, que há um questionamento sobre a questão do acompanhamento de imprensa nas operações, a antecipação de operações a chefe de órgãos ou então a cúpula da Polícia Civil, enfim, são vários pontos, por exemplo, a questão de delação premiada, tem vários pontos lá que estão sendo questionados. O governo vai mexer um pontozinho ou outro que trata, por exemplo, licença paternidade, coisas menores,
mas aqueles pontos polêmicos não serão alterados. E na reunião ficou assim muito claro que deputados e governador não estão em paz com a Polícia Civil, não estão satisfeitos com a Polícia Civil. Inclusive, dizem que as fontes contaram para mim, alguns deputados, que o deputado Amélio Caires quase chorou quando lembrou da operação que foi feita contra os servidores do Naturatins lá no Bico do Papagaio semana passada, em que o irmão dele foi preso por engano, foi detido, foi liberado depois, mas passou todo um constrangimento. Enfim, há uma, digamos assim, mal disposição de deputados e governo com a Assembleia, e eles não vão ceder em nada, por mais que a Polícia Civil faça barulho. Ontem fez aquele protesto que nós falamos sobre ele aqui, mas não adianta, não vai sensibilizar. O governo quer, digamos assim, enquadrar a Polícia Civil. Esse é o termo. Aonde isso vai parar, não sei. Uma coisa certa, não é bom para o Estado. Essa briga dessas instituições não é boa para o Tocantins, mas ela vai seguir. Em relação à PEC dos procuradores, ficou definido que ela não vai ser arquivada, mas também que vai ficar, não vai ser acelerada, ou seja, ela vai para uma geladeira, vai ficar parada. Vários deputados não querem entrar nessa questão, não querem, acham que isso é de interesse de um ou outro, que não é do interesse da maioria dos deputados e da sociedade. Há aquela pressão de várias categorias e, lógico, da Associação dos Procuradores, e os deputados não querem entrar nessa briga, não vão entrar nessa briga, e essa PEC deve ficar parada, hibernando aí por muito tempo, e vamos ver como vai ser, como ela vai ficar lá na frente. Então esse foi o resumo da reunião do governador Mauro Carlesse com os deputados estaduais na manhã desta quinta-feira. Outro tema importante da política nas últimas horas foi a reunião da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, com o líder da bancada do PSDB na Câmara em Brasília, o deputado estadual de São Paulo, Carlos Sampaio. Ele se reuniu com a Cíntia, e lembrando que a Cíntia está meio essa disputa de força interna aqui no estado com o PSDB, comandado pelo senador Ataídes Oliveira, acabou de se livrar de um processo de expulsão, porque a Executiva Nacional meteu a mão em cima e mandou arquivar ela e outros prefeitos, como o Arthur Vigílio de Manaus, o Bruno Covas lá em São Paulo, da prefeito de São Paulo, respondiam por infidelidade partidária, por não ter apoiado candidatos. No caso do Tocantins, a Cíntia apoiou para o Senado o Vicentinho Gomes e não apoiou o senador Ataídes, e aí a Executiva Nacional meteu o pé, mandou arquivar tudo, logicamente não vai querer essa briga. O Carlos Sampaio ouviu a prefeita, conversou com a prefeita e a tranquilizou. Disse, inclusive, as palavras dele, segundo algumas testemunhas me contaram, para tranquiliza o seu coração. Foram essas palavras do Carlos Sampaio para a Cíntia, dizendo que não há possibilidade da Cíntia estar fora dos projetos do PSDB para as eleições municipais do ano que vem. No meu Bom Dia, vocês leiam aí, eu faço análise sobre isso e concluo que realmente é óbvio. Não tem como um partido, na situação que o PSDB está, em baixa, o PSDB está no pior momento da sua história, uma história aí que nasceu das entranhas, como eu disse, do MDB, lá em 88, para tentar purificar, um grupo realmente excelente, de políticos excelentes, pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, um grupo seleto da política brasileira, da mais alta estirpe, saiu do MDB quando viu a bagaceira que virou o MDB, uma casa da mãe Joana, recebendo tudo quanto é tranqueira desse país, e aí eles viram de onde ia desembocar o PMDB, saíram do PMDB, fundaram o PSDB chegou ao poder em 94 com o Fernando Henrique, mudou a história do Brasil com a moeda, com o novo plano, o Plano Real, que deu essa estabilização para a economia brasileira, acabando com aquele período de hiperinflação que castigou tanto o Brasil, mas com o desgaste das crises internacionais, o PSDB acabou perdendo o poder, abriu a guarda para o PT chegar ao poder, e aí depois foi tragado
pela espiral da corrupção que pegou o MDB, o PT, e também teve aí, você tem Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, vários bons nomes do MDB, considerados bons nomes até então, tragados pela corrupção. Então o PSDB precisa se reconstruir, se reinventar. Reduziu, por exemplo, o número de cadeiras na bancada federal, de deputado federal, de 54 para 29 agora em 2018, de 2014 para 2018, e senadores perdeu 2 cadeiras, de 10 para 8 senadores. Então vive um momento de baixa. Para voltar a ter uma força em 2022, precisa eleger prefeitos e, sobretudo, prefeitos de capital. Então não tem como o PSDB abrir mão da Cíntia realmente, e ainda mais quando você olha a conjuntura do Estado, ninguém vai olhar assim, quem é presidente do partido, quem é secretário do partido. Não, vai ver o seguinte, qual é a perspectiva de poder que me dá fulano, que me dá ciclano. E, logicamente, quando você tem uma prefeita que está para receber 235 milhões de investimento em obras, que é um nome novo na política, que não tem nenhuma mácula contra ela, obviamente que isso vai pesar na balança e dificilmente realmente a Cíntia, o PSDB vai abrir mão de ter a Cíntia como candidata dele no ano que vem. Vamos estar acompanhando e trazendo para vocês essa história. E para a gente concluir, o deputado Toinho Andrade, o presidente da Assembleia, afirmou que foi articulador de um pré-acordo dos deputados com o governador Mauro Carles para garantir o pagamento, pelo menos de parte das emendas dos deputados todos os meses. Cada deputado tem direito aí a 3.200.000 reais de emendas e tem uma novela, lembra do governo Marcelo Miranda, que não paga em dia, e aí fica acumulando, os deputados ficam naquela, cobrando o governo, muitas vezes acusados de condicionar a votação de matéria à liberação de emendas, uma coisa muito horrorosa, né? E agora o deputado Toinho Andrade diz que fez um acordo com o governo para que parte das emendas sejam pagas mensalmente, para que não fique acumulado, gerando... Porque, de um lado, o deputado faz um compromisso com o município, que vai liberar essa verba, e é pressionado pelo prefeito, pelos vereadores, pela comunidade. E quando esse dinheiro não é liberado, logicamente, que o deputado sofre um desgaste enorme. Então, a tentativa do Toinho é evitar essa pressão sobre os deputados e também sobre o próprio governo. Vamos estar acompanhando também e trazendo aqui para vocês. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Convido você, é muito importante, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.